Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio Fraternal. Sejam todos bem-vindos a esta quarta-feira, quarta-feira que a gente tem a oportunidade de nos reunirmos aqui para falar a respeito de um assunto que todo mundo gosta, que é o Evangelho de Nosso Senhor Jesus. Então sejam todos bem-vindos. Aquele que ainda não é amigo, Kátia? Clica aí, Márcia? Clica no botão aí, na internet aí, usa aí o www.fraternal.net.br para que vocês vejam exatamente o quanto essa rádio é bonita, como a programação dela é bonita e quantos assuntos importantes ela nos oferece para que a gente possa, toda noite, fazer reflexões, nada mais é do que reflexões. E hoje também é um dia de reflexão, que nós vamos ter a oportunidade de falarmos a respeito do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim, o homem, sede perfeitos. E o título, número 3, o homem de bem, ok? Meu nome é Paulo, vou fazer a condução, estou acompanhando aqui as minhas amigas, a Márcia e a Kátia, Olá. Que todos vocês já conhecem de todas as quartas-feiras, Então sejam todos bem-vindos aí. A gente pede sempre para que vocês possam espalhar, o nosso site, nosso link e tal. Estamos presentes, Kátia, em todas as plataformas, YouTube, Márcia? Todas as redes sociais a gente está presente aí. Procura a gente aí, você vai achar a gente e também que vocês possam retornar com as suas opiniões. Aqui nós não somos donos da verdade, não é verdade? Sim. Não é verdade, É verdade? É verdade que não é verdade. Que não é verdade. Nós não somos donos da verdade. Então nós gostaríamos muito que vocês dessem um feedback, um retorno. Inclusive, Kátia, o livro azul, se você quiser falar a respeito, a Kátia vai falar sobre o livro azul. Esse livro azul é o nosso caderno de intenções. Então, aqueles que desejam que alguém receba uma vibração especial, por algum momento que esteja passando, nos mande o nome dessa pessoa através de qualquer local que nos encontre. Rede social, WhatsApp, nós incluiremos o nome aqui. Mas não vale só mandar o nome, tem que nos acompanhar também no Evangelho. Estar aqui conosco. Então, isso aqui é uma isca, mas vocês têm que acompanhar a gente, perfeito? Então, mandem os nomes das pessoas, que a gente vai ficar muito feliz, que eles possam também participar. Pessoas que já partiram, Kátia? Sim, também. Mesmo pessoas que estão aqui ainda, Márcia? São Qualquer necessidade que a pessoa Isso. tenha, ou Legal. encarnado que esteja passando por algum problema, Legal, ou isso. desencarnado que a pessoa deseje que receba Bacana. uma boa vibração também. Bacana. A pessoa- Vamos exercitar a caridade, e o tema de hoje tem muito a ver com esse negócio de caridade, tá bom? Então a gente vai iniciar e nós vamos pedir para a Márcia, ela fará a leitura do não. É a Kátia. Não. Prece A primeira Desculpem, gente. A prece inicial, tá vendo? Ao vivo é isso que dá. Então a gente vai fazer a prece inicial primeiro, que vai ser feito pela Márcia, tá bom? Isso. Vamos lá. Então, assim, nós vamos acalmar o nosso coração, acalmar os nossos pensamentos, e levar ele também até Deus, a Maria, a Jesus, a toda a legião do Evangelho, e pedindo enormemente para que eles nos acompanhem e nos abençoem nesse Evangelho. Que nós possamos ser inspirados por eles, para que as nossas palavras, os nossos pensamentos venham de acordo com a necessidade de cada pessoa, de cada um que estará nos vendo e nos acompanhando neste momento ou em qualquer momento que vá ver esse Evangelho, que tenha uma melhor oportunidade de hora e de local. Pedimos para que eles nos inspirem, que esse Evangelho nos torne cada dia melhor, que possamos receber essa lição e dia a dia procurar melhorar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e principalmente as nossas atitudes para com todos e também para conosco. Pedimos que através desse Evangelho
todas as pessoas necessitadas, todos os lares que estejam necessitando. E vamos elevar esse pensamento também a todos, aos hospitais, às pessoas que estão acamadas, aos presídios, aos orfanatos, seja em qualquer lugar, aos moradores de rua que estamos passando por um inverno bem rigoroso e certamente há muitos que estejam necessitando de vibrações e de pensamentos positivos e de acolhimento. Pedimos imensamente que Jesus nos abençoe. Infinito e eterno Espírito do bem, dai-nos novas forças para que possamos corrigir e destruir os nossos defeitos. Dai-nos o melhor espírito de benevolência e de amor para com todos os nossos semelhantes. Dai-nos o caminho, o meio pelo qual possamos obter a paz, a saúde e uma felicidade mais firme e perdurável. Dai-nos, finalmente, uma fé perfeita nas leis da vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Agora sim, a Kátia vai fazer a leitura. Né, Kátia? Sim, posso fazer. Vamos Você lá. sabe, querida, que você quer. Vamos lá. Então, capítulo 17, Sede perfeitos, o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade, na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele, enfim, se fez aos outros tudo aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. O homem possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa. Paga o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse à justiça. Encontra sua satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas venturas que promove, nas lágrimas que faz secar, nas consolações que leva aos aflitos. Seu primeiro impulso é o de pensar nos outros antes que em si mesmo, de tratar dos interesses dos outros antes dos seus. O egoísmo, ao contrário, calcula os proveitos e as perdas de cada ação generosa. É bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque vê todos os homens como irmãos. Pois é. E era a Márcia fazer leitura, mas a gente inverteu para a Kátia. Olha, esse texto, né, Kátia, Márcia, ele é um pouco mais extenso, né? Sim, bem mais. Nós resumimos ele, né? Bem Então, para mais. que vocês entendam, seria interessante vocês lerem o texto inteiro, porque ele vai abordar algumas coisas que a gente pode aqui dizer que a gente precisa fazer algumas reflexões quando a gente fala da evolução moral, né, Kátia? Sim. Esse texto, Márcio, ele é basicamente que está dizendo para você o seguinte, ó, esse é o caminho da evolução moral. Esse texto aqui também diz que esse homem de bem, para atingir essa evolução moral, ele não vai conseguir se ele ficar isolado. Alguém consegue viver isoladamente? Um monge tibetano, talvez, né? Pois é, né? Mas o texto diz que a gente tem que viver em sociedade. Né? Nós precisamos dos nossos pares, precisamos das pessoas, por quê? Ali são os verdadeiros testes As que provas. nós seremos submetidos às provas para que a Ou gente... expiações, né? Perfeito. Então a gente vai ter que exercitar junto dessa sociedade, né, e aqui se fala muito na rádio, né, nós vamos ter que exercitar junto a esses pares da sociedade o quê? Exercitar a caridade,
que é do homem de bem, não é? Sim. É uma característica principal do homem de bem. Temos que exercitar a humildade, principalmente, e exercitar o amor ao próximo e o amor a Jesus. Sim. Difícil. Fácil nas palavras. Falando parece. Vocês acham? Palavras. Tudo isso que nós estamos falando parece aqui fácil. é simples. Vamos lembrar, e vocês vão se lembrar também, que já foi comentado aqui, que já fomos passados, né? Quando aquele homem faz a pergunta para Jesus, como é que eu faço para ganhar o reino dos céus? O que Jesus responde para ele? Pegue a sua cruz e siga-me, não foi isso? Sim. Qual que é a dificuldade que a gente tem de pegar essa cruz, que são esses caminhos que vão nos ditar a nossa evolução moral? Então, por que hoje a gente tem tanta dificuldade? Porque a gente vê hoje o mundo, a gente percebe que não é esse o caminho, né? Nós estamos longe dessa evolução moral. Então, esse texto, ele nos remete a que a gente se cobre não ao outro, mas a gente se cobre a Si mesmo. nós mesmos, né? Então é uma reflexão que o Evangelho está perguntando assim para você. O que você está fazendo por você para você realmente se evoluir moralmente? Então essa é uma pergunta que a gente precisa responder. Responder para quem? Responder para a gente mesmo, né? Então desse contexto, né, não vou fazer uma pergunta para vocês, mas eu queria saber da opinião de vocês a respeito sobre tudo isso, essa proposta que nos faz aí. Porque se a gente falar numa perfeição, a gente lembra de uma pessoa, não é? Sim, a gente já tem, né? O exemplo. O exemplo. Estamos longe desse exemplo? Fiz uma pergunta. Faz. Sempre, Fique né? à vontade. Eu acho que ainda estamos caminhando, mas ainda estamos bem longe de ser como ele, né? O pensamento, as atitudes e tudo nele era em prol do outro, né? Então ainda caminhamos, como diz aqui, tendo os caminhos, mas ainda demoramos muito a ser como ele, né? Você sabe que quando eu li esse texto aqui hoje, eu lembrei de uma historinha que há muito tempo eu ouvi, que eu falei, nossa, é bem característico de como pensa um homem de bem, né? Uma vez a história diz o seguinte, que uma pessoa mudou de emprego e foi trabalhar numa empresa nova, e aí tinha uma pessoa que no começo começou, como era o princípio, né, todo dia levava essa pessoa até a empresa para o trabalho. Ele chegava muito cedo, e aí esse condutor parava, embora o estacionamento estivesse vazio, ela parava o carro lá atrás. E aí os dois desciam e todo dia caminhavam até chegar à entrada da empresa. E essa pessoa fez isso vários dias. Aí um dia esse novo funcionário chegou para ele e perguntou. Falou assim, olha, eu não consigo entender. Se a gente chega cedo, nós temos vagas tão à frente, por que você para tão lá atrás? Aqui atrás, né? Ele falou assim, porque nós temos tempo. Então, se a gente tem tempo, nós vamos caminhar com tranquilidade. Vamos deixar as vagas à frente para quem vai chegar depois e vai chegar atrasado. Então, aí, o que você pensa dessa pessoa? Num ato, num gesto tão simples, ele pensava assim, nos desconhecidos, mas no que ele podia facilitar a pessoa, a vida daquela pessoa naquele dia, com uma atitude tão pequena, né? E eu acho que o homem de bem, aqui, o que ele nos instrui, é um pouco disso, né? Aquela pessoa que ela faz, exemplifica isso. Sim, pensar exatamente em quem ela está fazendo. Ela faz de coração, ela faz de atitude no que ela pode melhorar, né? E como ele disse aqui, faça sem pensar nos ganhos, né? No que você vai lucrar com isso. Então, eu acho que é um exemplo bem simples e eu acho isso bem conciso do que é a pessoa. Sim. Faça por carinho, por amor, o gesto mínimo, mas que vai ajudar as pessoas. E o que a Márcia está falando, né, cara, é que a gente tem inúmeras oportunidades durante o nosso dia, não temos várias oportunidades de fazer tudo isso que você está falando. Exercitar. Na nossa família, no nosso trabalho, né? Porque o texto fala sobre esse homem de bem, que ele aproveita essas oportunidades, né? Sim. Estamos aproveitando essas oportunidades?
estamos aproveitando bem pouco, né? Um pouco. Talvez quando somos alertados sobre a necessidade, talvez a gente pense um pouquinho, né? Eu acho que o texto ele é bem extenso realmente, a gente leu só o início, mas ele é quase que uma receita do homem de bem, né? Ele vai dando tudo que o homem de bem, qual é o comportamento que um homem de bem teria, natural dele. Mas se a gente for pensar assim, numa síntese de tudo isso, eu acho que é aquela pessoa que combate o orgulho e o egoísmo, né? E são as duas grandes chagas aí, a virtude, o homem virtuoso, o homem que faz isso que está sendo dito nesse capítulo, né? Então, sim, eu acho que à medida que a gente vai recebendo as lições do Cristo através do Evangelho, vamos estudando e nos aprofundando nesse estudo das orientações de Jesus, a gente vai querer ser pessoas do bem, né? Nos tornarmos homens de bem. Mas é claro que no princípio tudo vai ser um pouquinho mais difícil, né? Vamos ter que tentar vencer o nosso orgulho e o nosso egoísmo para praticar o pensar no outro, o colocar o outro à nossa frente. Né? E esse texto todo aqui, como você disse, ele é um texto que ele nos leva, ele traz muito para si, né? O que você deve fazer para você melhorar, quais as atitudes que você tem que ter. Em alguma parte aqui ele diz também aquela coisa, não julgue, não condene, porque você está na mesma situação, né? O reverso também vai chegar até você. Então é um texto bem profundo no que eu posso, no que eu devo fazer para que cada um de nós melhore, né? E ele não está exigindo que você faça, né? Está orientando. Em nenhum momento, né, os ensinamentos. Aliás, todo ensinamento, ele fala assim, ó, livre-arbítrio, né? Mas o que você colhe, o que você planta, você colhe, né? Exatamente. Então, não existe aqui uma coisa que você tem que. Não, olha, tente fazer, né? Ah, não deu? Repita. Tente de novo. Não deu? Tente novamente. Porque são tentativas, né? Sim. Toda essa questão de humildade, essa questão de caridade, essa questão de aproveitar oportunidades, são momentos que a gente precisa lembrar desse evangelho, né? Então, quando a gente sai daqui hoje, você vai ter lá na sua casa, nos seus amigos, na sua vida, as oportunidades de fazer isso por em prática, né? Sim. Talvez a gente esquece. Paulinho, o que você está falando, sim, eu lembrei desse início da leitura. Deixa eu ver se ele fala. Começa a falar, sim, o verdadeiro homem de bem, aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos. Isso. É isso. Pergunta se não violou essa lei, se não cometeu mal, se fez todo o bem que podia. Pronto. É isso que você está falando. Resume os questionamentos que você faz a você mesmo. Poxa, deixei de pedir desculpa para a Kátia, deixei de pedir desculpa, né, para as pessoas mais próximas. Não, eu fiz o bem realmente? Eu fiz o bem, se de fato isso... você vai ver o resultado, se de fato aquilo foi um bem ou não. Fazemos isso diariamente. Então é uma questão que a gente precisa entender que a gente só vai conseguir sobre essa perfeição moral, né, que esse capítulo aí do Evangelho fala, quando a gente colocar isso em prática. Eu acho que é praticando e se auto-questionando, né? Sempre. Sempre, né? O que eu posso fazer? Eu fiz, mas o que eu posso fazer mais ainda, né? Jesus mesmo se questionava perante o Pai. Sim. Né? Quantas oportunidades, né, das ocasiões, das situações em que Jesus se colocava, né? Então, o pai dele, né? Então, veja bem, quem somos nós, né? Nós somos ainda, talvez, um pouco longe desse Jesus, né? Mas a gente somos feitos em mais a semelhança, não do Cristo, mas de Deus. Então, e ele nos amou tanto que mandou o modelo que nós temos que seguir. Esse é o modelo. Agora, se você quer seguir esse modelo, perfeito. Se você quer seguir um outro modelo, vai demorar um pouco mais, né? Pois é. Vai demorar um pouco mais. A escolha é sua, né? A escolha é sempre nossa, né? Então a gente acha que esse é um bate-papo, né? Eu acho que foi muito legal esse tema da noite, né? E é importante que vocês também discutam, né? A respeito desse... Leiam o texto, né?
vocês vão perceber que é um texto que vai cobrar muito da gente. Uai, se não cobrar, também a gente vai ficar numa zona de conforto. Então leiam esse texto para que vocês possam realmente ter as suas opiniões, se concordarem, se não concordarem com o que a gente fala aqui, ótimo, coloque aí, né, através aí nas mídias, né, do programa, vocês podem aí colocar suas observações, tá bem? Dito tudo isso, nós vamos pedir agora para a Kátia fazer, né, a oração final. Ok, vamos lá. Vamos lá, Kátia. Então, ainda refletindo sobre os comentários que fizemos aqui hoje, sobre o texto lido hoje, vamos nos unir ao Pai, aos Espíritos benfeitores que nos acompanham nesse momento, agradecendo a presença deles em nossas vidas, agradecendo a presença deles nesse momento aqui conosco e pedindo a eles que levem a todos que deles estejam necessitando de alguma forma, saúde, problemas, aflições, problemas de toda ordem, levando a eles o melhor, colhendo em nós esse momento de amor, de pensamento no bem. Então, que essas vibrações que agora estão aqui conosco possam se transformar num bálsamo e serem levadas a quem esteja em necessidade, né? Que Jesus, Deus nosso Pai, Mãe Maria Santíssima, que tão carinhosamente nos assistem em todos os momentos, especialmente nesse, permitam aos bons espíritos estarem levando esse afago, esse carinho a quem esteja em necessidade, aonde quer que seja. Nos seus lares, nos locais ermos, em todos os locais. E que nós também possamos ficar com um pouquinho de toda essa vibração conosco. E estando com essa vibração de amor, de carinho pelo próximo, possamos transmiti-la aos que estejam ao nosso redor, aos nossos familiares, os nossos convíveres, né? Aquelas pessoas que convivem conosco no dia a dia, que essa boa vibração a gente possa transmitir também através dos nossos comportamentos, do nosso pensamento diante do nosso irmão, aquele que passa por nossa vida, né? Todos aqueles que passam por nossa vida são nossos irmãos. Então que a gente possa transmitir o melhor de nós mesmos, o melhor que a gente possa estar recebendo neste momento tão especial que aqui estamos. E com a prece de Jesus, vamos pedir licença para encerrar o Evangelho de hoje. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não os deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Graças a Deus. Graças seja. Ok. Como disse a Kátia, encerramos o Evangelho de hoje, né? Mas estaremos aqui na próxima quarta-feira, né? E esperamos contar com vocês também, para que vocês nos acompanhem, para que vocês possam nos ajudar também, né, Kátia, a conduzir também esse Evangelho, essas palavras de Jesus e esses ensinamentos do Cristo, ok? Agradecemos muito a companhia de vocês, fiquem na paz de Jesus e no amor de Deus. Até breve. Tchau.
Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.